Olá! Eu vou falar sobre as características da geração romântica dos poemas Leito de Folhas Verdes e Canção do Tamoio. Também vou falar sobre o tema, a visão do amor, a visão da mulher, a visão da morte e a relação que tem o eu lírico com a natureza. As características da geração romântica do poema Leito de Folhas Verdes são a expressão dos sentimentos, o índio como figura central, a natureza sendo retratada como confidente e estado de espírito do eu lírico, a idealização do amor e da mulher e o medievalismo. As características da ação romântica do poema Canção do Tamoio são a idealização do índio como herói, a expressão de sentimentos, a valorização da natureza e a exaltação do combate e do lutar. No poema Leito de Folhas Verdes, o tema é o eu lírico feminino à espera do seu amor. A mulher ela é retratada como fiel ao seu amado, pura e bela. O amor, no poema, é de interrompido. E a natureza se relaciona com o lírico ao ser seu confidente e ao expressar o estado de espírito do eu lírico. No poema Canção do Tamoio, o tema é um pai conversando com sua filha sobre como é a vida e como deve ser um guerreiro. A visão da morte no poema, é algo a que não se temer, e ela é meio que exaltada, vamos dizer assim. E a relação que mantém o eu lírico com a natureza é a de combate, ou seja, um homem tem que ser forte e valente para que assim ele possa lutar até mesmo contra a natureza e contra qualquer outra adversidade. Isso é tudo. Obrigada. Tchau, professora. Oi, professora, tudo bem? João Pedro aqui e eu vou falar sobre o medievalismo, o ufanismo e o nacionalismo. Eu vou começar a falar sobre o medievalismo, que foi um sistema de crenças e práticas relacionadas à Idade Média, que foi expressado por meio de elementos da área da arquitetura, da literatura, da música, da arte, da filosofia e dos estudos acadêmicos. Podemos citar como exemplo a educação da época, que foi usada a escola escolástica para se descobrir a verdade por meio da dialética. E também ocorreu na época a instauração do latim como língua oficial. A arquitetura da época, que foi a romântica na Alta Idade Média e a gótica. E também a literatura medieval, que eu já falei, o latim, a maioria dos textos, e a literatura da época que foi marcada foi o trovadorismo e o quentismo. Agora falar sobre o nacionalismo, que é uma ideologia política que valoriza a característica da nação e o pertencimento à nação e à cultura daquela nação. E uma das formas que você pode expressar o nacionalismo é o patriotismo, mas eu queria destacar que não são a mesma coisa. O nacionalismo não é a mesma coisa que o patriotismo. O nacionalismo se dá ao pertencimento da cultura do lugar. Já o patriotismo, ele se dá ao orgulho e amor das coisas do Estado, referente ao Estado, que seria os símbolos do Estado, a bandeira e o hino. E agora falar sobre o ufanismo, que é o comportamento de quem se orgulha exageradamente de algo e tem um orgulho muito grande por seu próprio país. O ufanismo ele pode ser considerado uma forma de patriotismo, só que além, muito exagerada, onde a pessoa vangloria e exagera. Pois, se você olhar a morfologia da palavra ufanismo, ufano, no dicionário, significa que se jacta de altos méritos e conquistas, admirador com exagero dos próprios méritos. E é isso, professora. Olá, professora, tudo bem? Espero que sim. Aqui é Brenda. Saudades. Então, professora, eu fiquei responsável por caracterizar a figura do índio idealizado e caracterizar colocal, exaltação à natureza pátria. Antes disso, eu vou falar um pouco sobre o autor, bem resumidamente mesmo. Gonçalves Dias foi um grande expoente do romantismo brasileiro e da tradição literária conhecida como dianismo.
Como todos nós sabemos, a gente sabe da importância dele na escola literária romântica do Brasil, da primeira geração. Bom, agora eu vou começar falando sobre este poema exalta a força altiva do índio guerreiro, que não teme sequer a morte. Traz a súplica de um pai para que seu guerreiro não se abata diante das lutas, que não tema sequer a morte, só temas fugir. Valoriza não somente a força física, mas também a força do consciente, que desenvolve o caráter e a honra. Manter postura de guerreiro na luta e na vida, e isso exige do índio grande sacrifício. O pai pede para o índio manter postura de guerreiro nas lutas e na vida, e com certeza vai exigir do índio muito sacrifício. Traz a valorização da coragem do guerreiro para viver a vida com paixão e intensidade, sem fraquejar. O poema fala do índio como guerreiro, retrata a imagem de herói idolatrado, por ser ávido e altivo. O índio guerreiro e feroz é invejado por sua coragem e força. Ele contempla a sabedoria trazida pelos seus ancestrais, para ser o reflexo dos seus antepassados. Então, é justamente uma videoaula que eu assisti, que foi justamente uma que a senhora indicou na sua sequência didática. O professor falava que o índio era idolatrado, ele era classificado como herói, como guerreiro, como bravo, forte. E esse poema fala justamente disso. Então é isso. O que é a caracterização aqui? A caracterização é que o índio tem que ser guerreiro, tem que ser forte, tem que ser bravo, não pode fugir à luta, não tem que temer a morte. Agora eu vou falar sobre o segundo poema. Leito de Folhas Verdes. No poema Leitos de Folhas Verdes, todos os companheiros da natureza, a lua, o céu, as estrelas, o correr da brisa é testemunho deste amor. O eu lírico sente um amor tão infinito, intenso e único, que é tão necessário quanto a vida dele. O amor é seu alimento que o sustenta. Este amor tão completo e não correspondido contempla o Deus Tupã, para com suas forças e a natureza ser recíproco. Nesse poema, eu percebi que todas as vezes ele exalta a natureza. Ele, tipo assim, tudo, vamos dizer, ele se compara com a natureza. Então, ele exalta muito, muito, muito mesmo a natureza pátria. Vou dar um exemplo de uma estrofe, a terceira estrofe. Eu não vou declamar aqui, porque minha colega Manu já vai declamar, mas eu vou falar sobre ela um pouco, bem resumidamente mesmo. Na terceira estrofe, fala dos aromas e os perfumes que a natureza exala, transformando-os nas preces do amor que o eu lírico sente. Então, basicamente não, tudo que você, quando você lê, você entende o poema, você vê que ele vai estar falando da natureza. Então, ele está exaltando a natureza de uma forma assim intensa, vamos dizer. E a colocada dos dois poemas é a caracterização de um ambiente tipicamente do Brasil por meio da descrição da natureza. No segundo poema mesmo, Leito de Folhas Verdes, a gente vê muito isso. Ele, vamos dizer, ele exalta muito a natureza, ele fala muito da natureza. E é isso, professora, fica com Deus. Beijo. Matheus Santos da Silva, aluno do CPM segundo ano A. Vou falar um pouco sobre o comparação, metáfora e metonímia extraídos do poema Leito de Folhas Verdes, Canção do Tamoio, do autor Gonçalves Dias. Vamos lá. Leito de Folhas Verdes, metáfora, verso 4, estrofe 5. Eu sou aquela flor que espero ainda, doce raio do sol, que significa que ela depende da presença do amado para viver. Estrofe 4, verso 4, estrofe 8. Melhor perfume ao pé da noite exala, quer dizer que o perfume das flores do bogari é melhor no cair da noite. Comparação, verso 3, estrofe 8. Também meu coração, como essas flores, melhor perfume ao pé da noite exala. Ela compara o seu amor com
como o perfume das flores que é exalado no início da noite, como o seu amor, que com o passar do tempo e a aproximação do dia vai se perdendo. Verso 2, 3, estrofe 3. Já solta o bom gari, mais doce aroma, como prece de amor, como estas preces no silêncio da noite. Aqui está comparando o perfume do bogari que percorre o bosque à noite, assim como suas preces de amor. Metamine, verso 1, 2, 3, estrofe 6. Meus olhos, outros olhos nunca viram, não sentiram meus lábios, outros lábios, nem outras mãos. Aqui é a parte pelo todo, dando um maior entendimento sobre a ter se guardado apenas para esse encontro. Canção do tamanho, comparação, estrofe 2, verso 1. E cai com o tronco do raio tocado. Ela compara o tronco que cai com o raio, com os guerreiros fortes que morrem em batalha. Metomime, estrofe 2, verso 5. No arco quem pesa uma certa uma presa, que seja tapuia. Aqui ele está substituindo o instrumento pela pessoa que o utiliza, manuseia ele. No caso é o índio. Estrofe 2, versos 2 e 3. O homem que é forte não teme da morte, só teme fugir. Aqui é a espécie pelo indivíduo, generalizando assim a todos os indígenas do sexo masculino que morrem em batalha. Estrofe 7, verso 1. E a mão nessas tábuas querendo calar dos filhos criados. Aqui é a parte pelo todo, substituindo a pessoa em si com a parte do corpo, como a mão. Bem, assim foi o que consegui abstrair desses dois poemas. Obrigada. Poema Leito de Folhas Verdes. Por que tarda, Jati, que tanto a custo a voz do meu amor move os teus passos? Da noite a viração movendo as folhas, já no cismo do bosque rumoreja. Eu sob a copa da mangueira altiva, nosso leito gentil cobri zelosa, com o mimoso tapiz de folhas brancas, onde o frouxo luar brinca entre flores. Do tamarindo a flor se abriu agora há pouco, já solta o bogari mais doce aroma, como prece de amor como essas preces, no silêncio da noite o bosque exala. Brilha a lua no céu, brilham as estrelas, correm perfumes no correr da brisa, a cujo influxo mágico respira-se, um quebranto de amor melhor que a vida. A flor que desabrocha a romper d'alva, um só giro do sol, não mais vegeta. Eu sou aquela flor que espero ainda doce raio do sol que me dê a vida. Sejam vales ou os montes, lago ou terra, onde quer que tu vás, ou dia ou noite, vai seguindo após ti meu pensamento. Outro amor nunca tive, és meu, sou tua. Meus olhos, outros olhos nunca viram, não sentiram meus lábios, outros lábios. Nem outras mãos, Jati, que não as suas, a azaroia, na cinta me apertaram. Do tamarindo a flor jaz entreaberta, já solta o bolgari mais doce aroma. Também meu coração como essas flores, melhor perfume ao pé da noite exala. Não me escutas, Jati, nem tardo acordes, a voz do meu amor que em vão te chama. Tupã, lá rompe o sol, do leito inútil, a brisa da manhã sacuda as folhas. Canção do Tamoio. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes o bravo só pode exaltar. Um dia vivemos e o homem que é forte não teme da morte, só teme fugir. No arco que em tesa tem certo uma presa, quer seja tapuia, condor ou tapi. O forte e o cobarde, seus feitos e invejas, de o ver na peleja, garboso e feroz. E os tímidos velhos, nos graves conselhos, curvados às fontes, escutam-lhe a voz. Domina-se, vive, se morre, descansa, dos seus na lembrança, na voz do porvir. Não cures da vida, sê bravo, sê forte, não fujas da morte, que a morte há de vir. E pois que és, meu filho, os meus brios reveste, tamoio nasceste, valente serás. Sê duro, guerreiro, robusto, fragueiro, brasão dos tamoios na guerra e na paz. Teu grito de guerra retumbe aos ouvidos, de inimigos transidos, por vil comoção. E tremer do ouvi-lo, pior que sibilo. E a mãe nessas tábuas, querendo calados, os filhos criados na lei do terror. Teu nome lhe digas que a gente inimigos, talvez não escute sem pranto, sem dor.
Porém, se a fortuna traindo teus passos, te arrojas nos laços do inimigo falaz, na última hora, teus feitos memora, tranquilo nos gestos, impávido audaz, e cai como tronco do raio tocado, partido, rajado, por larga extensão. Assim morreu forte, triunfa conquista, mais alto brasão. As armas ensaia, penetra na vida, pesada ou querida, viver é lutar. Se o duro combate, aos fortes os fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar.